Olá, bem-vindo a mais um episódio do PsyCast, o Fio da Meada. Eu, Carol Naconesca, estou aqui com a Ruth Ferreira, minha colega, e vamos começar mais um podcast animadíssimo e cheio de histórias, cheio de questões relevantes da psicologia. Vamos trazer para você a história de Vinagre de Maçã. Conta uma história baseada em fatos reais sobre Belle Gibson. Ela foi uma influenciadora das redes sociais e ela trouxe uma história pessoal de que ela tinha um tumor no cérebro, era um câncer cerebral, gravíssimo, né, em estágio 4, né, ela disse. E ela trouxe algumas alternativas de tratamento, abandonando o tratamento tradicional da medicina, para falar sobre tratamentos naturais, né, através da alimentação. Essa mulher influenciou muita gente. Inclusive, né, não sabemos se causou prejuízos a algumas pessoas por conta disso. Depois ela foi descoberta, foi desmascarada, enfim. E a gente quer abordar alguns temas aqui muito importantes. Um deles é sobre pseudociência. Ruth? A gente tem visto nas redes sociais, tem muita oferta de muitas promessas milagrosas para diversas coisas. E na série aborda bastante esse assunto também. Então, a gente vê pessoas trazendo tratamentos milagrosos, resultados instantâneos para algumas coisas que não têm nenhuma comprovação científica. O que a gente entende de comprovação científica? Diferente de uma pseudociência, uma ciência ela vai trabalhar com sistematização, com metodologia, com estudos de caso, com normatização, com teorização. Então, é com evidências científicas. Isso sim a gente consegue, baseados em estudos, a gente consegue usar como uma ferramenta importante para tratamento de diversas doenças, para tratamento inclusive de transtornos mentais. No entanto, a rede social ela vem muito como disseminar essas pseudociências, o que agrava a situação da sociedade. Então, por que será, que é tão fácil as pessoas acreditarem em pseudociência? Por que é tão fácil? O que tem na gente que atrai? Sim. Ruth? Então, pensando sobre isso, Carol, pessoal, bem-vindos mais uma vez, quero dizer. Pessoas que lidam com doenças graves, como câncer, o diagnóstico já parece um atestado de óbito, Então, a pessoa já recebe o diagnóstico, ela já tem aquele impacto. É o que não é verdade, que antes isso era bem comum. Hoje, a gente tem vários tratamentos que revertem, enfim. Mas a pessoa que lida com um diagnóstico difícil como esse, ela entra num limbo, de medo, de desespero, de finitude. E aí ela precisa mesmo se agarrar a alguma coisa, Então, o desespero começa a tomar conta, da pessoa e da família, desta pessoa, desse paciente, a ponto de levá-lo a lançar mão de coisas, alternativas por conta do medo, inclusive, até mesmo da dificuldade que é o tratamento tradicional, porque convenhamos que todos nós sabemos que enfrentar quimioterapia, radioterapia não é um processo fácil, é um processo que exige muita resiliência, muita coragem, muita paciência, muita determinação e apoio, Às vezes a pessoa nem apoio tem familiar, porque a debilitação física, do paciente em tratamento é muito grande, Então, assim, são várias causas, mas uma que eu elenquei aqui é o desespero, O desespero por uma solução rápida, que isso também já está vinculado ao sistema que está impregnado no ser humano atualmente, que quer soluções rápidas, Mas não é só sobre essa solução rápida, é sobre o medo mesmo, de lidar com algo tão grave que no inconsciente dessa pessoa já está lá como fim, Nem todo câncer mata, Nem toda situação é definitiva, mas as pessoas ficam desesperadas. Então, esse é um ponto, O outro ponto é que sim, pode falar. Aqui sobre esse ponto, quando a pessoa tem uma doença grave, ela se encontra num estado de extrema vulnerabilidade, tanto física quanto emocional. E isso faz com que a pessoa busque realmente, como você falou, soluções milagrosas, instantâneas, E aí, se a gente for falar de uma pessoa que vem em rede social e ela traz justamente uma solução imediata e milagrosa, é tudo que ela quer. Sim. É a esperança que ela quer tirar isso da frente. Sim. E se não custar algo nela, um período longo de tratamento, uma dor de tratamento, melhor ainda. Sim. E na série a gente consegue ver isso em duas figuras, na Belle Gibson,
né? Primeiro, só que ela trouxe uma história que não era verdade, né? Uma Mas mentira. ela trouxe não só uma história que era verdade, mas ela trouxe como se ela estivesse passando por isso. Sim, Que é um elemento de conexão emocional. sim. Porque aí ela traz essa questão, mas eu estou sofrendo também, eu estou no pior estágio, Uhum. né? Eu também posso morrer em poucos meses. E isso trouxe aquela conexão com as pessoas que estão assistindo. E o outro caso da Mila, Sim, né? Que é outra personagem. sim, Então, ela também traz aquela vivenciando de fato um sim. câncer gravíssimo, né? E tem esse apelo emocional também, de alguma forma. Poxa, se eu tô passando, se eu tô vendo na rede social que aquela pessoa tá passando o mesmo que eu, ela sofre as mesmas coisas, ela sente as mesmas coisas. Sou eu. Sim. Sou eu aquela Há uma pessoa. identificação ali, né? Exatamente. Então, e já pegando o gancho que você está falando da Mila, né? Também pensei por que a fraudadora, né, entrou nesse processo. Por que ela não tinha câncer, ela inventou essa mentira. O que a motivou? Porque a gente está falando da pessoa que de fato tem, né? Por que a pessoa adere a tratamentos alternativos? É o que a gente estava falando. Só que agora entrando na Belle, por que ela, né, fraudou uma história, né, fraudou uma situação tão perigosa e tão, né? Há alguns motivos, né, que a gente pode perceber. Você citou a Mila não era fraudadora, a Mila estava vivendo, de fato, uma situação real, né? E ela encontrou quem sustentasse isso nas redes sociais. Lembrando que ela foi buscar informações nas redes sociais sobre tratamento alternativo. A Mila, né? Estou falando da Mila agora. E ela acreditou naquilo e tal, e se tornou uma pessoa... Aí que entra o ponto, né, motivo da Belle. Ela se tornou uma pessoa bastante importante no meio, nas mídias, né? Ela passou a ter seguidores, escreveu livros, dava palestras, né? Não foi isso? A Mila, enfrentando um câncer real. E a Belle, né, precisando dessa atenção, dessa validação, e achou essa história interessante, um caminho fácil para ela receber necessidades que ela não tinha como satisfeitas, que era reconhecimento, que era pertencimento, que era validação, né? Então, ela cria essa fraude. Mas voltando lá para o ponto, agora a gente vai fazer um zigue-zague, vamos voltar lá para o ponto, né? Da pseudociência e por que as pessoas acreditam cegamente. Não que não haja importância alguns caminhos alternativos. Eles têm a sua importância, né, Carol? A gente não está aqui negando que eles não sejam importantes num processo, mas o que a gente está falando é de pessoas que abandonam a ciência, né, para aderirem a esse caminho alternativo. Então, por quê? Primeiro, pela falta de esperança, pelo desespero mesmo, pelo medo, né, enorme, que acaba habitando, né, não somente na vítima ou no paciente, mas naqueles que o cercam, que sustentam, que apoiam isso, né, e também acaba que o mesmo bichinho que mordeu a Belle acaba mordendo essa pessoa também. Como a gente falou, houve uma identificação. Como você falou, se fulano está passando por isso, minha rede agora é ele. Então, eu me identifico com essa pessoa, né? Eu costumo dizer que dor é dor em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer instância. A dor vira sofrimento quando ela não é compartilhada. Então, assim, eu sofro quando eu não compartilho a minha dor. Mas desde o momento que eu tenho alguém qual eu me identifico, né? Ou essa pessoa se identifica com a minha dor porque ela também tem uma dor próxima, parecida, é dor. A gente vive uma dor. O sofrimento, ele é diluído, entendeu? O processo, a caminhada fica mais fácil. Então, outra razão pela qual as pessoas acabam aderindo, né, tratamentos alternativos, porque eles são disseminados, né? E aí gera essa identificação, né? Puxa vida, a Mila, como nós falamos na série, caso real, né? Ela estava, de fato, vivendo um diagnóstico ruim e ela buscou e acreditou, né? O tratamento alternativo. Enquanto ela tentou reverter, já não havia mais tempo. Infelizmente, né? Quem assistiu a série sabe que, no final, ela tenta reverter e aderir ao tradicional, mas não dava mais tempo. Então, mas ela estava ali, de fato, buscando cegamente, mas estava, né? A Belle não. A Belle
Uhum. O caminho da Belle para ir para isso, para disseminar essa ideia, era os seus interesses pessoais, que era validação, pertencimento, né? Sim, as E suas tudo mais. lacunas emocionais, né? Isso. Sabe que tem um efeito halo, que chama, Hum, no cérebro, que é uma tendência a pegar uma característica, um aspecto, né, e tomar aquilo como um todo, né? O cérebro, ele trabalha com economia de energia, sim. né? Então, se esse caminho mais curto, esse caminho mais rápido, ele está à disposição, é por aí que ele vai inicialmente, né? E é isso que acontece nas redes sociais, né? Então, vem alguém e tem algumas características e é criada uma auréola na cabeça daquela pessoa. E ela se torna, assim, a pessoa que de referência, a Uhum, pessoa extremamente confiável, hum. né? E esse efeito dá para ver dentro dessa série, né? Então, a Belle, que é a principal ali, que é a que traz a questão da fraude, ela traz isso, né, uma mulher jovem, uma mulher bonita, é uma mulher que fala bem, uma mulher que traz o elemento ali emocional que toca a vida dos outros, Sim. né, uma história triste que gera compaixão no Comove, né? espectador, Sim. né, então alguns elementos ali trouxeram essa áurea em volta dela, Uhum. né, e aí ela rapidamente cresceu nos likes ali e ganhou Porque espaço. alimentou ela, né? Alimentou o que ela precisava. Ela não tinha Totalmente. isso, recebeu isso com os likes, então é até difícil voltar, né? Uma pessoa que chega nesse nível, ela teve oportunidade de contar a verdade, não é verdade? Teve. Ela foi inquirida, ela foi confrontada, e, no entanto, quando eu me lembro até de uma cena que ela estava para fazer um comunicado, né? Não me lembro qual Contexto. contexto, mas ela estava para fazer um comunicado de que era fraude, que ela não tinha câncer, e ela deu uma piscada de falou, não falou, mas, né, o Mudou de contexto ideia. parecia estar pensando, não, vou perder muito aqui, né? Vou É. perder os likes, vou perder a validação, a importância, a relevância, Parte né? financeira. A parte, sim, ganho financeiro, né? Uhum. Inclusive, tem muitas coisas acontecendo na mídia social, né? Que pessoas, eu vi um filme outro dia, não quero fugir muito, mas só para pegar esse ponto, né? De uma pessoa que estava passando por situação financeira grave e ele descobriu que tinha no TikTok alguém, sei lá, uma pessoa que criou ali uma forma de ganhar dinheiro, né? Que todo mundo sabe, que era fazer coisas esdrúxulas, coisas sem nexo, coisas absurdas, né? E quanto mais absurdo fosse aquilo, mais dinheiro a pessoa recebia, né? Dos telespectadores. E a esposa desse rapaz estava com uma doença também, que precisava de um tratamento, e ele não tinha mais dinheiro, e ele foi submetendo, arrancar um dente ao vivo, né, friamente, sem anestesia, né, e marcar o corpo, né? Então, assim, as pessoas, elas não às vezes é pelo like, às vezes é pela validação, às vezes é pelo dinheiro também. É. E o caso da Belle também, né? Ela tinha todos esses ganhos, né? Enfim, então, assim, uma pergunta que se faz, né, e que a gente faz assistindo a série, mas faz assistindo também pessoas que têm o mesmo comportamento, essa pessoa não tem uma consciência, né? Uhum. Essa pessoa não pensa que realmente aquilo é uma fraude, ela não pensa na consequência, se ela for descoberta, ela pode, né, enfrentar um processo, até criminal, dependendo da extensão dos danos. Será que não? Então tem uma coisa, né, que a gente lida bem nas nossas ações, né, no nosso trabalho, né, Carol, que é o autoengano. É. Né? Quantas vezes você deve ter passado por isso? Eu passo muito pessoas que chegam na nossa mesa e na nossa poltrona, né? E elas não têm autocrítica e não percebem aquilo que está tão evidente para todo mundo, ela não percebe. Então, assim, é uma linha tênue, né? Tem a questão da maldade, eu sei que eu estou fazendo e vou fazer, mesmo assim, porque eu tenho meus ganhos, X, Y, Z. E tem o outro ponto, que aí cabe uma discussão também, do autoengano. A pessoa acredita naquela realidade. Ela cria, né? ela cria uma mentira, ela cria uma realidade e ela acredita naquilo. Mas aquilo é tão verdade para ela que absurdo é o que o outro está falando e não o que ela está fazendo. Não sei se você já passou. Eu sempre gosto de observar isso na clínica e eu penso muito nessa parte que aparece quase que todo dia, né? A pessoa, muitas vezes, ela abre mão de valores,
pessoais, de princípios de família, de, né, valores morais ou da sociedade em prol de uma necessidade emocional, Uhum. né? Então, como é o caso da Bella, inclusive, né? A necessidade dela de atenção, de amor, de afeto, né? É muito claro ali na série que ela tem um impulso para fazer o que ela fez quando ela sofreu uma rejeição. A primeira delas, inclusive, foi quando ela sofreu uma rejeição no chá de bebê, que ela preparou com muito carinho, lanchinho e tal para as amigas, e não apareceu ninguém. Sim. Aquilo foi estopim para ela né, dessa questão de não ser amada, né? Então ela, não sei se ela tinha princípios antes, mas trazendo para nossa clínica, né, a gente vê pessoas que têm princípios, pessoas que têm valores, mas elas ultrapassam como um trator em busca de uma necessidade que dói, que grita muito mais do que aquele valor que É ela bem tinha. isso, uma necessidade interna, É. né? É interessante, eu peço licença aqui para citar um texto que está na Bíblia, sem falar de religião, mas falando de um texto bíblico, me perdoem aqui, licença, mas tem um texto muito legal que fala assim, ó, a alma farta despreza o mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Do que esse texto está falando? Então, quando eu penso assim, a alma farta despreza o mel, eu me lembro de vezes que eu fui à churrascaria, né, num rodízio, e que começaram a me servir pastelzinho, linguiça, drumete, né? Cadê a minha picanha? A picanha chega no final. E a gente vai beliscando tudo aquilo ali. Quando chega a carne nobre, possivelmente a gente vai rejeitar, porque não consigo mais, não é verdade? Sim, é verdade. É isso que quer dizer, quando você está farto, o que é bom você despreza. Agora, quando você está carente, faminto, até o que é amargo vira doce. Entende? Então, assim, a carência afetiva, a necessidade emocional de pertencimento, a necessidade emocional de apoio, né, de segurança afetiva, de ser amado, de ser desejado, né, ela grita mais do que a questão de, olha o que você está fazendo. Exatamente. Olha a escolha que você está fazendo. Há alguns casamentos, por exemplo, não tem a ver com a questão aqui, mas assim, tem a ver com o que eu estou falando agora. São desfeitos, né? Homens e mulheres se envolvem com outras pessoas, ignorando, não enxergando mais os valores, como você falou, valores de família. Da sua própria família, da sua esposa, do seu marido, né, ali do seu meio familiar, e porque existe uma carência nesta pessoa tão grande que ela tem fartura, mas ela despreza, e ela vai aceitar qualquer coisa, né, e isso tanto tem a ver com a estética da outra pessoa, quanto a moral da outra pessoa, não importa, ela está indo, entende? Então, assim, isso acontece e é real. Isso não é ficção, né? Isso é real, né? E é muito triste quando você vê uma pessoa abrindo mão de princípios, valores, não por uma urgência externa, mas interna. Interna, com certeza. Né? Por uma carência interna. E a rede social, ela também vem trazer esse papel, né? Vem, Carol. Porque ela traz essa recompensa de validação, de serviço, de likes, né? Que acaba sendo uma compensação para as lacunas afetivas da pessoa. Né? Não estou falando aqui que todos que postam têm, não, até porque hoje é uma ferramenta comercial, né? Mas, assim, para muitas pessoas é isso. Então, para a Belle, era a questão da atenção, a questão da validação, reconhecimento, se sentir importante, se sentir amada, né? Para outro, é uma outra questão, né? Então, essa busca também a gente vê nas redes sociais. Sim. Não precisa ir muito longe. Muitas vezes, a gente está almoçando em família e a gente perde o tempo de conexão para postar o restaurante que estamos, a praia que estamos, né? É muito comum isso, né? Então, assim, eu estou perdendo aqui uma conexão com você, deixando de olhar nos seus olhos, de ver os seus interesses, de falar dos meus, para poder dar um clique e receber alguma atenção. Alguma não, quantas eu puder, não alguma. Eu nem fico satisfeita com uma. Tem gente que, inclusive, fica aborrecido quando posta e não recebe um like, né? Fica transtornado, né? Aí vai, edita e faz manobra para poder... Gente, cada dia pior. Isso está cada dia pior, né, Carol? Com certeza. E falando da Belle ainda, Carol, eu estava pensando no impacto psicológico nela e em quem utiliza isso. A mentira, por exemplo, né? Porque a gente também vai falar das pessoas que seguem a Belle, que aderem cegamente, alternativas e tal, porque ela foi a pessoa, o ícone ali. Mas e ela?
também tem um impacto nela, né? Que é um custo emocional enorme de manter aquela mentira, tá? Eu gosto de pensar que, de novo citando a Bíblia, né? Não querendo ser religiosa aqui demais, mas diz assim que um abismo chama outro abismo. Isso é da vida prática. Você entra no abismo, você vai entrando em mais, porque é como ele vai abrindo, né? Então, uma mentira, todos nós mentimos, não é verdade? Tem as mentiras convencionais, mas é óbvio que isso vai disparar um alerta em nós. Se eu vou mentir, eu menti para você, eu vou ficar incomodada com essa mentira. Meu dever é reparar essa mentira, né? Fechar esse abismo. Porque se eu não fecho, eu vou precisar de outra mentira para sustentar aquela. Né? A manutenção. E isso gera um custo emocional, né? Um custo emocional para quem pratica. Tem que frear, tem que trazer luz, a verdade liberta. Pode ser difícil, né? O quão difícil é para alguém revelar uma verdade, uma fraude, né? Qualquer coisa. É difícil. Sabemos que não é fácil. Tem um custo emocional, financeiro. Sim, né? mas é libertador. Da própria imagem, sim. Mas é libertador. Né? É Consegue ser muito livre, né? libertador. Tem personagens da nossa sociedade, por exemplo, que admitiram tantas coisas, alguns muito corajosos, né? Admitiram, e depois vieram e falaram: olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi admitir. Então, o custo emocional de manter esse lugar, essa mentira, né? Essa história, né? É muito grande. Talvez a gente esteja falando com alguém aqui que está vivendo isso e não sabe como sair disso. Né? É claro que talvez sozinho você não consiga, mas sozinho dá para se esforçar, conseguir, mas talvez precise de ajuda. Mas o importante é entender que isso é um custo altíssimo, pessoal, para si mesmo, e custo para os seus. Porque uma mentira, na série a gente vê o quanto o filho desta criança, né? Perdão, essa criança, o filho da Belle foi impactado, quanto o novo marido dela foi impactado pelas mentiras, né? Que ele acabou descobrindo e foi vendo. Então, é sobre isso, né, Carol? Sim, com certeza. Sem falar as pessoas que acreditaram na Belle, né? Ou se inspiraram nela e quiseram fazer os retiros holísticos, e abandonar um tratamento e tal. A gente não tem todos os dados. Aquela criança, né? Tinha um menininho que estava com câncer, que estava aguardando também os recursos financeiros, os donativos, né? Que Belle prometeu que faria e não fez. Né? Depois ali, se for ver a história real, né? Essa criança realmente faleceu, à espera do recurso que chegou. Chegou, mas não foi, né, repassado, com certeza. Então, assim, tem muita gente impactada. E trazendo em menor escala, né? Claro que o da Belle é um exemplo, assim, grandioso, inclusive internacional, sobre isso, mas trazendo em pequena escala, nas famílias, né? As pequenas buscas por necessidades emocionais em troca dos seus valores, né? É uma moeda ali que vai ter um déficit, vai ter um prejuízo grande. Né? Então, eu recebo muitas pessoas, às vezes, que têm até, como você estava falando de casamento, né? Se envolvem tal, com outras pessoas. E a manutenção de uma vida dupla é muito difícil. É muito difícil. E, às vezes, a pessoa, ela troca uma emoção desconfortável dentro de uma relação duradoura, né? Que às vezes é mais satisfação, às vezes mágoas, né? N situações que levam isso, troca aquele desconforto por um conforto de uma coisa nova, uma coisa que promete ser maravilhosa, só que ela troca todo aquele desconforto pelo desconforto da culpa. Então, também não é uma troca que vale muito a pena, né? Não vale. Né? Tô cansada assim, de receber pessoas que muitas vezes estão nessa situação e tem que lidar com uma culpa terrível. E a culpa é um encargo muito alto, né? Para quem tem dívidas financeiras, sabe o quanto é ruim você quitar uma dívida que de 100 virou 10 mil. Você não fica satisfeito. É altíssimo esse encargo. A culpa é um encargo muito alto para a gente carregar. Né? Então, assim, é importante. A gente está falando de temas aqui da nossa vida. E que não precisa ser uma Belle, que são para praticar essas coisas. Às vezes, nessas situações da rotina. Né? Inclusive, no caso da Belle, né, a gente está falando de culpa aqui, mas no caso da Belle, ela não demonstra esse sentimento em nenhum momento. Sim. Né, o que vale a pena a gente está discutindo um pouco aqui do perfil da Belle, né, ela é difícil, ela não mostrou ali uma empatia com as pessoas que vinham falar com ela, era uma coisa muito muito estética, né, para manter uma pose, para manter ali um perfil que ela criou, mas não de fato um sentimento de, nossa, será que eu estou fazendo mal para alguém?
né? Nossa, aquele menininho que tá quase morrendo, esperando o donativo, como é que eu vou me virar? Pelo contrário, ela bloqueou É a mãe isso do que eu ia menino, falar, ela bloqueou. né, Ruth? Então, não tinha sinal de empatia ali, o que nos faz pensar, talvez, em alguns traços de personalidade Sim, aí, né? que a gente não tem nem como fazer um Não, diagnóstico, né, não mas tem ela aqui. podemos não temos, mas a gente pode pensar, eu penso no transtorno de personalidade narcisista, Aham. talvez border, não sei, vamos é algo que deve se pensar melhor. E se fosse o caso de ser nossa paciente, né, É, sim. mas não é o caso. Mas assim, não tem empatia e é uma coisa muito interesseira mesmo, para o seu bem, como nós falamos inicialmente, ou pelo ganho financeiro, ou pelo ícone que ela poderia ser, né? Pela atenção que alimenta a alma, aquela atenção toda, aquela admiração. Agora ela escreve livros, ela tem um aplicativo. Esse status social, ele é muito, muito importante para algumas pessoas, né? Então, por conta desses ganhos, ela não se importa, né? A extensão dos danos. Uhum. Mas, assim, falando em extensão dos danos, por exemplo, para uma pessoa que acredita no mentiroso, qual é o dano para essa pessoa? Além dos danos físicos, tá? Porque tem dano físico, como Uhum. a mãe daquela criança que acreditou na campanha que a Belle fez, né? Ela fez a campanha virtual lá e ganhou o donativo, mas ela não repassou esse donativo, certo? Então teve um dano, né? Houve um dano financeiro ali, real. Mas e os demais? E você saber que alguém te traiu, né? É. Porque você acreditou na pessoa e a pessoa conta essa história e você se entrega. Tem um dano que se estende, né, a quem acompanha, quem segue pessoas mentirosas, por exemplo, né? Eu gosto de falar sobre defraudação, né? O que é defraudar? É fazer o outro acreditar em você naquilo que você está contando, naquilo que você está propondo, naquilo que você está vendendo que seja, né? E a defraudação, ela gera uma dor psíquica muito grande. Por quê? Porque ela vai impactar uma coisa muito importante para a sobrevivência, é a confiança, tá? Isso vale tanto para relacionamentos afetivos, amizades, né? Quantas pessoas preferem, depois de um trauma como esse, de serem traídos na confiança, passarem a andar sozinhos, né? Vidas solitárias, porque não acreditam mais. Uhum. Né? E olha que a gente está falando de doença, tá? Que é significativo pra caramba, né? A gente tem ali uma... Impacto de vida até, às vezes, né? Às vezes exato. custo de vida Custo de vida. Mas também tem as outras questões, né? Que você entrega sua confiança em alguém e alguém te defrauda. Como é que você fica depois? E para acreditar? E para confiar? Não nela, mas em outro que nem tem a ver com isso. Você tá entendendo? Essa pessoa pode sair da sua vida, mas e o outro? Um outro que vai entrar na sua jornada, que poderia agregar, que poderia ser importante para você. Como é que você vai acreditar? Como que você vai acreditar que, não, confia em mim, porque, não, eu já confiei em alguém, e essa pessoa me abandonou, me traiu, enfim. É isso, né, Carol? Então... Não, é isso mesmo, né? Então, é um impacto muito mais, muito maior do que a gente pode ver na série, inclusive, né? E aí, trabalhando de vidas reais, né, Ruth, a gente vai ver realmente pessoas que passaram por decepções e não conseguem mais confiar nas pessoas, não conseguem confiar num novo parceiro, não conseguem confiar num novo médico, inclusive, num novo terapeuta, né? A gente pega bastante, eu recebo bastante pessoas nesse sentido. Ah, mas eu tive uma experiência muito ruim, não quero mais, né? E aí isso pode muitas vezes custar a vida das pessoas de fato. Sim. Né? Trabalhando ainda, falando na questão da rede social também, né? Eu não sei, Ruth, se você trabalha com pessoas assim, mas muitas vezes as pessoas trazem questões midiáticas como um estilo de inspiração de vida, de conduta, e de repente aquela pessoa pisa na bola e a pessoa fica consternada, como se fosse um membro da família. Sim. Carol, eu tive uma experiência muitos anos atrás, e é óbvio que eu não vou citar nomes, mas havia uma pessoa importante na mídia, né, que eu conheci pessoalmente, assim, sentando, conversando, tomando café, e acabei me tornando muito próxima dessa pessoa, muito próxima. E era uma pessoa que arrastava multidões. É uma pessoa,
né? Que no palco, nas apresentações, no discurso, nossa, era a pessoa. E aí eu amei aquela pessoa, uma pessoa de relevância. Eu acreditava no que ela falava, sabe? Para mim tinha valores ali impregnados. E acabei ficando amiga dessa pessoa. E essa pessoa me fez um convite, né? Ah, trabalha comigo. Me convidou para ser assessora dela. Vocês vão ficar curiosos, mas eu não vou falar quem é, óbvio. E eu fui. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz pelo convite, honrada, inclusive, tá? Isso deve ter mais de 10 anos. E eu fui. E eu passei a viajar com essa pessoa, para onde ela ia no Brasil, estava eu lá, sabe? Só que, quando eu passei a andar com essa pessoa, eu comecei a ver uma outra pessoa, sabe? A apresentação que ela fazia na mídia, nos palcos, era fake, completamente fake. Não é que, claro, a gente exerce papel social, né? Você tá triste, você vai falar para uma palestra, vai dar uma palestra, vai ser motivador. Personagem, É um né? personagem, tudo Precisa. bem, eu não tô falando disso. Tô falando de caráter mesmo. Então, a gente estava hospedado em hotel, então essa pessoa era uma pessoa arrogante, tratava do porteiro a copeira, entendeu? Uma pessoa que humilhava, era uma pessoa... E o que ela pregava, o que ela fazia, era completamente diferente, né? E aquilo começou a me incomodar, e eu não estava feliz mais, tal. E um dia, ela ia fazer uma mudança, né? Me pediu ajuda para contratar o caminhão lá de mudança. Eu vou acelerar para a gente não perder muito tempo. E aí, eu fiz o contato e tal, passei para ela, ó, aqui tá fulano e fulano, né, que poderia fazer a sua mudança, e ela não contratou. Então, não fez a contratação e ficou sempre sem alguém. E aí, naquela emergência, ela falou, você não tem alguém? Aí eu falei, poxa, eu só conheço alguém que tem Kombi, por exemplo, não um caminhão. Ah, tá bom. Então, eu mobilizei essa pessoa da minha rede, tá? Para ajudar a tal pessoa. E eu não estava lá na mudança, eu só mobilizei. Eles foram dois homens com a Kombi, foram lá fazer a mudança. Tudo bem, passou. No outro dia eu estive com eles, e aí como é que foi? Deu tudo certo, tal, não sei o quê. Olha, desculpa aí que eu vou te falar. Deu tudo certo, cumprimos aquilo, né, que foi combinado, mas aquela mulher, pelo amor de Deus, já falei que é mulher, né? Não vou falar o nome. Aquela mulher, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Para começar, passamos o dia inteiro lá, não ofereceu um café, um almoço, nada. Eles estavam fazendo um favor, não foram pagos para isso, né? E aí começaram a contar que quando ela estava mudando de casa, e a portaria, o pessoal da portaria, essa mudança de quem? É de fulano de tal. Graças a Deus. Então, todo o sistema do condomínio estava feliz que essa pessoa estava saindo de lá. Aí começaram os burburinhos, né? Ah, porque ela é isso, ela é aquilo, ela faz aquilo. Completamente contrário à imagem que ela passava. Aí, no dia que eu estive com ela, eu ia dar um basta, eu falei, olha, não falei que era por isso, né? Eu falei, olha, eu não quero, não vou mais trabalhar com você, eu tenho outras, né, ocupações agora e tal. Não, pelo amor de Deus, fica aqui comigo, você é muito importante. Eu falei, tá, mas eu tô com os outros interesses e tudo. Mas eu me senti à vontade para dar uma dica. Eu falei, olha, eu recebi um feedback tão ruim, não sei o que aconteceu, tipo, com todo cuidado, sabe? Eu não sei o que aconteceu, não sei se você estava num mau dia, porque mudança é estressante, mas aconteceu isso, o pessoal veio te fazer um favor, e relataram isso. Como assim? Não, impossível. Inclusive, né, eu até falei, houve até citações, pessoal lá do condomínio, sobre você, e eles alimentaram o que eles estavam vendo. Então, o testemunho dos porteiros foi contra você também, então eles ficaram, tal, e eu estou saindo da parceria que a gente está fazendo, mas eu quero te dar essa dica, se você puder, reveja aí alguma coisa, não tá legal. Então, estava num nível mais íntimo, eu poderia fazer isso, sabe? Pois bem, ela não aceitou muito bem, né, o que eu falei, claro, e depois o dia inteiro ficou me ligando, eu tô aqui no condomínio, eu vim falar aqui, escuta aqui o áudio do porteiro. Ela foi lá
no condomínio antigo, sabe? Questionar o porteiro. Tá. Eu sou isso mesmo? É óbvio que as pessoas, né? Não, imagina, dona fulana e tal. Então, assim, e aí, gente, tem tanta coisa nessa história que eu falei, que bom que eu saí. Mas foi uma decepção enorme, porque, assim, não era pelo dinheiro, Uhum. não era nada disso, era pela pessoa, Admiração dela. admiração, né? Quem ela aparentemente tinha se tornado, e depois a identidade real. Uhum. E a gente pode falar disso, né, Carol, sobre construção de identidade, né? Algumas pessoas estão como a Belle, né, construindo uma identidade muito falsa, né? Que atrai para si todo esse glamour, toda essa atenção, essa reverência, inclusive, como você falou, né, uma auréola, né? A pessoa é adorada, Santificada. ela é santificada, ela passa a ser a referência da minha vida, quando, na verdade, né, em termos de caráter e tudo mais, não tem nada a ver. Só que o impacto em quem acredita é enorme. Levou tempo para eu até parar de me culpar, porque um dos sintomas em quem é traído, em quem né, segue alguém assim e depois descobre a Não me verdade, deixei, né? é isso, enganada. com vergonha. Que vergonha que eu tenho de mim. Porque por um bom tempo eu estava ao lado dessa pessoa, levantando uma bandeira. Entendeu? Então, assim, a extensão dos danos é muito grande. E acho que vale a pena a gente pensar também em alguns sinais de rede social, que a gente deve ficar atento e ter um pezinho, às vezes até os dois atrás. Né? Então, discursos muito realistas, muito milagrosos, muito instantâneos, duvide um pouco. Nada é tão simples assim, senão não teria tanta gente sofrendo. Para começar isso. Né? Então, narrativas muito exageradas, pessoas muito grandiosas, muito perfeitas, né? Muito heróicas, pode crer que aí tem alguma coisa. Né? Ou então, alguém que traz uma vitimização constante, né? Uma pessoa que culpa os outros e nunca assume as próprias responsabilidades. É um discurso também a ser desconfiado. Né? Uma pessoa que fala sobre compaixão e empatia, mas na vida real você não vê uma expressão empática. Né? Quando tem uma inconsistência entre comportamento e a imagem, aí tem coisa. É claro que a gente não tem esse acesso a todas as pessoas que estão aparecendo na mídia, mas você tem acesso só ao que aparece, então perceba, coisas muito extremas, coisas muito polarizadas, com certeza tem distorção, com certeza tem alguma coisa aí. Né? Na Belle a gente viu esse discurso, então ela passando por um sofrimento intenso, porque a gente conhece pacientes oncológicos em situações graves e não era muito compatível. Ela sempre ali inteira, sempre muito bem, sempre muito saudável. Opa, tem uma incoerência aí, né? Inclusive, ela forjou depois para tentar aplacar essa dúvida que começou a surgir. Ué, será que ela está doente mesmo? Ela está sempre saudável? Lembra que ela desmaia, né? Imitando o menino, né? Aquele menino que na praça teve uma convulsão. Ela pegou os sinais né, da convulsão e naquele jantar ela faz a mesma coisa. Exatamente, né? Exatamente. Foi bastante dramático, inclusive. Muito dramático. Né? Dramático, né? E até puxando aí um gancho sobre esse assunto, né? A gente pode observar aí que, às vezes, a doença ela é usada como fonte de manipulação, né? No caso da Belle, foi uma coisa que ela criou do zero, que ela construiu uma doença que não existia. Mas acho que vale a pena a gente separar em duas coisas aqui, né? Uma dessa que é uma história totalmente fake, que ela criou e ela manipulou aquilo ali para ter benefícios próprios, inclusive com sintomas reais, pareciam ser reais em alguns deles, e ela usava isso como manipulação, né? E tem o caso também da somatização. Agora não apareceu lá isso, mas tem a somatização, que são pessoas que têm questões emocionais, têm traumas, têm abusos envolvidos e elas desenvolvem sintomas. Estava até comentando aqui com a Ruth, né, sobre isso. Já recebi casos, mais de um, inclusive, de vir pessoas com sintomas físicos de doenças sérias, né, e nos exames fisiológicos, né, não apareceu nada, não tinha nem de imagem, nem de sangue, de nada. Mas tinha ali, por exemplo, uma epilepsia. Já vi pessoas também desenvolverem toque, né? Mas não tinha uma razão, de fato, para aquilo, né? E quando você vai trabalhando a pessoa em psicoterapia, você descobre a fonte daquilo, né? Então, no caso que eu trouxe aqui, né, um caso de somatização, tinha abuso envolvido, tinha negligência familiar, tinha abuso familiar, N questões a pessoa somatizou, né? E outros casos, como a Belle, muitas vezes, de ter um ganho secundário, né? De atenção, enfim, de afeto, né, quando ela tem um sintoma que ela criou. Sim. E eu quero já
pulando um pouquinho para um outro ponto que me ocorreu, dentro do contexto que a gente está falando da série inteira, né? O risco, desculpa, de minimizarmos doenças também, agora falando de quem está aderindo às soluções milagrosas, né? Como isso é arriscado, né? Na série, a gente vê a Mila, como eu falei, passando por uma nova fase da doença, agora mais avançada, né? Mais avançada, e da qual ela se vê desesperada, porque o tratamento alternativo não estava mais postergando nada, estava aparecendo tudo que ela podia ter de doença, e quando ela resolve voltar para o tratamento tradicional, ela parecia que tinha 3 meses de vida, né? Cerca de 3 meses, né? E só tinha 3 meses de vida, ou seja, eu me lembro da cena que o pai grita com o médico, né? O pai dela grita com o médico e fala, salva a minha filha, né? Ele grita, ele bate na mesa, ele fica nervoso, salva a minha filha, faz alguma coisa. E o médico sem ação, ele fala, não tem mais como fazer isso. A proposta de tratamento para, né, salvar a sua filha passou o time. Então, assim, esse é um alerta que eu acho importante a gente deixar. A gente precisa cuidar, né, de entender que há casos, há situações que a gente realmente vai precisar, né, da terapia tradicional, né, da medicação, né, de buscar profissionais que estão embasados na ciência, né, para que a gente dê conta daquela demanda. Porque quando a gente desperta, pode ser que seja tarde, como aconteceu com ela. Então, assim, o risco de seguir cegamente qualquer sugestão é muito grande, porque a gente minimiza realmente o poder daquela situação. E eu não falo só do câncer, eu falo também de questões emocionais, né? Eu vou abrir um adendo aqui, por exemplo, dentro das questões emocionais, tem muita gente que apela para religião, né? Vai orar que passa, Deus cura, né? É verdade, Carol, e negligencia. Então, é alternativo, né? É claro que eu acredito que possa acontecer curas milagrosas. Eu acredito em termos de fé, né? Mas eu mesma sou fruto disso. Eu sou fruto. Eu fui desenganada em termos de ser mãe. Eu era estéril, meu ex-marido estéril, por 5 especialistas diferentes. Então, eu esgotei todas as possibilidades. E, no final das contas, eu engravidei naturalmente por um milagre. Até a própria médica, minha ginecologista falou, nunca vi isso, né? Na minha experiência, né, como médica, nunca vi. Então, eu acredito nisso, porém, a gente precisa pensar que, em termos, agora voltando para questões emocionais, né, a gente tem ferramentas, né, comprovadas cientificamente que são eficazes. Né? Então, por que eu não me submeto a isso, né, e paro de ficar resistente ou criando, né, aquela coisa do rápido, eu quero uma solução rápida. Um dia eu estava num lugar, num resort, né, com algumas pessoas e estava numa mesa várias pessoas. E o gerente daquele resort era amigo de uma amiga minha que estava lá, enfim. A gente estava conversando, ele era muito engraçado. Aí ele falou, olha como são as coisas. As pessoas falam assim, eu quero emagrecer. Aí ele falou, eu pergunto, você quer emagrecer ou quer ser emagrecido? A gente não quer passar pelo processo inteiro, a gente quer tudo muito fácil, muito rápido. Então é mais fácil eu falar, Deus não quis, né? Deus vai querer uma hora, Deus vai fazer alguma coisa, quando, na verdade, não, eu preciso utilizar os instrumentos que eu tenho, as ferramentas, os recursos que eu tenho, para entender que a parte que me cabe, realmente eu farei, o resto não tenho como saber, né, como isso vai terminar. Mas, assim, a gente tem que parar com essa história de minimizar as coisas com soluções rápidas. A gente precisa pensar nisso seriamente, tá? Porque isso é grave, tem levado pessoas à morte, tem levado pessoas à loucura, tem levado pessoas a fins trágicos,
né, quando a solução estava bem próxima. Ela só exige um pouco de esforço. Ela só exige disciplina, Uhum. né? Então, é óbvio que é o médico e é uma consulta de terapia uma vez por semana. É. Não é um processo tão fácil, não é verdade? Tem custo financeiro, tem custo emocional, Uhum. né? Mas é um processo que te garante, né, mudanças significativas Estáveis, né? estáveis, entendeu? Então, eu queria falar disso antes da gente terminar, porque a gente não pode minimizar, Não, né? isso é extremamente importante, né? Se existe algo que é científico, é algo que foi estudado, é algo que foi validado, que foi testado, que foi normatizado, que foi teorizado, é todo um processo longo, às vezes até demorado, para que tenha consistência na aplicabilidade, né? Então, se é muito ilusório, se é muito instantâneo, você precisa desconfiar. E aí tem uma outra questão, você tem compartilhado questões que você não checa? Você compartilha para a família, você compartilha no grupo da família, você compartilha na internet soluções mágicas que não têm comprovação científica? Cuidado. É porque agora você é o influenciador nesse caso, né? Você é um influenciador, É. né? Então, quanto que além de você ser influenciado, você pode estar influenciando pessoas com algo que pode levar a uma destruição, uma morte, alguma coisa muito séria, né? Então, esse assunto deve ser levado com muita seriedade, com muita É muito sobriedade, porque importante. isso impacta pessoas. Eu recebo também pessoas que muitas vezes, eu passei por terapia X, eu passei por tal procedimento e vem assim destruir emocionalmente falando. Uhum. Porque foi aberta algumas caixinhas que não foram tratadas, porque foi dado um diagnóstico ou até uma solução que não tinha nada a ver com o processo da pessoa, né? Então, isso precisa ter muita atenção em questões mentais também, né? Ainda mais mentais, porque é uma coisa assim que tá chovendo soluções milagrosas por É aí, verdade. né? Imersão de 3 dias. Dá uns gritos aí que, né, Resolve. resolve. Não, gente. Sim, não é assim Não, que funciona. O ser humano é não é complexo assim. e ele é É trabalhado em muito profundo. processos. São processos, São né? processos. E agora, só pegando esse gancho aí rapidinho, a gente está falando de questões emocionais, Uhum, mas também há outros riscos, né, Carol? É, a gente prolifera, né, notícias fakes, uhum, né? Por exemplo, um outro dia eu vi uma notícia de que uma pessoa morreu a pauladas na rua porque alguém disse que ela tinha abusado de uma pessoa. Constataram depois que não era esta pessoa, não tinha sido ela. E ela pagou com a vida, sabe? Porque alguém vem, publica no grupo do WhatsApp da família, de amigos, no Instagram, né? E vai destruindo. Gente, é avassalador. A destruição é terrível. Porque você destrói a vida da pessoa, a família dessa pessoa que perdeu um ente querido desta maneira. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Tem questões emocionais, questões da saúde, de diagnóstico, e tem essas mentiras, né? Que não foram verificadas. Eu posto muito pouco sobre tudo que não seja algo de meu domínio, que não seja científico. Posto muito pouco. uhum. Pode verificar. Quando eu vou postar, porque já foi verificado. Porque eu não quero ser esta pessoa que prolifera algo que prejudica alguém. É. Às vezes eu até fico coçando. Não, peraí, ainda não verifiquei isso. Deixa eu olhar. Né? Deixa eu olhar a fundamentação disso. Então, vale para as questões emocionais, diagnósticas e vale para comportamentos. Com certeza. Né? É perigoso, gente. Isso é destrutivo. É uma avalanche de dor. Né? Uhum. Não, com certeza, com certeza. Você tem uma atenção enorme sobre isso, né? Só uma coisa, Ruth, acho que a gente já terminou os assuntos. Vamos só fechar, então. Tá, vamos só fechar. Bom, então, esses assuntos com certeza são muito relevantes. A gente trouxe aqui os principais assuntos que essa série traz pra gente, né? Claro que a gente poderia falar um pouco mais da Belle e tal, mas a gente não quer também trazer assuntos que não tenham respaldo científico, certo? Então, a gente não tem ela aqui, a gente não pode falar sobre diagnósticos, né? Mas a gente pode falar sobre o comportamento que ela apresentou, né? Então, essas questões que ela apresentava ali de necessidades emocionais, se você também sente dores, né, Ruth? Necessidades emocionais que não foram atendidas lá atrás, né? A série até mostra, dá indícios de que a mãe dela foi uma mãe negligente, afetivamente falando, né? E também financeiramente ela sofreu privações e tal, e isso ela ficou com um buraco muito grande dentro dela e fez ela ter comportamentos que
que não são aprovados, né? Então, se você também percebe que você está com dificuldade, né, de lidar com algumas necessidades que não foram atendidas e que você busca incansavelmente de diversas formas, às vezes até moralmente falando não aprovadas, busque ajuda especializada, né? Se você percebe também que você fica ali muito obcecado por pessoas, por celebridades, por pessoas que estão na rede ali divulgando de alguma forma, você sofreu esse efeito Elo que a gente falou. Uhum. Se você está com dificuldade, procure ajuda também. Sim. Né? Tem situações que a gente consegue resolver sozinho e tem outras que a gente precisa de profissionais especializados. Né? É isso aí. Então, queremos agradecer a presença de vocês, convidá-los a seguir nosso YouTube, né, o Psycast, tá lá com outros YouTube, episódios, sim. outros temas importantes e outras séries e filmes que a gente discutiu. E fique aí também à vontade, né, para sugerir, para colocar o teu comentário. Fazer perguntas, né? Fazer perguntas, é isso mesmo. Lembrando que a cura para qualquer coisa vem pela consciência, né? Tornar-se consciente te habilita para resolver quase ou tudo, né? Tá certo? Então, o convite está feito para nos seguir. Agora, também no TikTok, né, Carol? Também no TikTok, estamos lá. No Instagram. E fale conosco, né? Dê o seu feedback. Olha, tá agregando, tô gostando. Ou então, faça perguntas sobre o tema discutido. Estamos abertos aqui para agregar na tua vida o que for possível. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada. Até mais. Até mais.